Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olá a todos. Desta vez vamos falar um pouco sobre o Rosário, no sentido que é uma oração que nos ajuda a meditar em alguns momentos da vida de Jesus. É uma oração, é uma devoção que pode estar presente durante toda a nossa vida, como já falaremos, todos os dias. Há um mês em que a Igreja insiste particularmente nesta devoção, que é o mês de outubro. Por um lado temos a festa de Nossa Senhora do Rosário, no dia 7 desse mês, e no nosso caso, em Portugal, sabemos que o dia 13 comemoramos a última vez que Nossa Senhora apareceu em Fátima, onde com tanta frequência insistiu que rezássemos o terço. Há vários documentos papais sobre o terço muito interessantes. Eu vou referir-me especialmente a um do Papa São João Paulo II, que é o Rosário da Virgem Maria, que é uma carta apostólica que o Papa escreveu precisamente no ano, penso que 2002, em que também instituiu o quarto grupo de mistérios, os mistérios luminosos. E é uma carta muito bonita em que explica não só o valor do terço, mas também como rezar melhor o terço, de forma a ser uma oração contemplativa. Esta é a ideia principal, por isso é que falamos aqui do terço ou do rosário neste curso sobre como encontrar e saber estar com Jesus. Porque trata-se, enfim, de olhar para Jesus com os olhos de Maria. Mas, em definitiva, olhar para Jesus, claro, também olhamos para Maria, sempre podemos separar os dois, porque estão unidíssimos. Aliás, eu vinha-me à cabeça, quando escrevi o manuscrito, uma passagem do Evangelho, naquele elogio a Nossa Senhora por uma mulher que está entusiasmada com o próprio Jesus. Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. O que é que antecede a este elogio? Porque é que este elogio, esta exultação? No Evangelho de São Lucas, Jesus expulsou um demónio mudo e depois explica às multidões que é impossível que ele expulse os demónios em nome de Belzebu. Fosse o exorcismo ou fosse a clareza das suas palavras ou o conjunto das suas intervenções, aquela mulher sentiu-se impelida a elogiar o Senhor, agradecendo a sua presença e o dom da sua vida. Mas, para que o elogio agradecido fosse realmente elogioso, evocou a Mãe de Cristo, sem a qual Jesus não estaria ali. O Papa São João Paulo II comentou este versículo com as palavras lindíssimas que eu vou ler. Escreveu assim: através de tais palavras, lampejou no meio da multidão, ao menos por um instante, o Evangelho da infância de Jesus. É o Evangelho em que Maria está presente como a mãe que concebe Jesus no seu seio, o dá à luz e maternalmente o amamenta. A mãe nutriz, aquele daquela mulher do povo. Graças a esta maternidade, Jesus, Filho do Altíssimo, é um verdadeiro Filho do homem. A intuição de que não é possível separar Jesus de Maria é certeira. Como também o é essa convicção de que, enaltecendo a mãe, enaltece Jesus, louva-se melhor Jesus. O Papa João Paulo II, nessa carta, dizia que o terço, o rosário, é um método para contemplar. Esta ideia é muito importante para que o rezo, a oração do terço, seja um encontro real com Jesus, em alguns momentos da sua vida. E eu pensava que há assim umas quantas premissas práticas que nos ajudam a poder rezar bem o terço e a poder fazer do terço uma oração realmente contemplativa. Em primeiro lugar, isto pode parecer muito básico, mas não sobra dizer que quem ou quando vamos rezar o terço, penso que vale a pena estar dispostos à contemplação. Não vamos fazer uma mera repetição mecânica de fórmulas, embora elas sejam muito interessantes e ajudem e nos facilitem essa contemplação, mas o objetivo deve ser a contemplação. Parece uma verdade lapalice, mas é essencial.
Isto é difícil que a contemplação surja se a pessoa não quer contemplar. Em segundo lugar, o terço requer um tempo próprio. Precisamente, como é específico de uma oração contemplativa, é difícil que a pessoa possa fazer isso com cronómetro. Vou contemplar durante 5 segundos a ver se isto dá. É difícil, não é? E eu penso que é bom quando se a pessoa reza sozinho, contar com 15 ou 20 minutos para rezar bem um terço. É difícil que se não temos mais ou menos esse tempo reservado simplesmente para isso, que surja a contemplação, pelo menos de uma forma consistente, porque a pessoa está sempre com a pressão, peço desculpa pela repetição das palavras, pela pressão da pressa, né? E então torna-se difícil que a mente e o coração se possam centrar devagar na vida de Jesus. Outros aspectos práticos que podem facilitar a contemplação é o saber bem como se reza o terço. Em concreto, coisas tão simples como passar as contas. Há pouco tempo tive a ocasião de entregar a um rapaz novo um terço, o objeto do terço, mais ou menos o que ele me veio dizer, e agora o que é que eu faço com isto, né? E é preciso ensinar as coisas, como é que se passam as contas, enfim, porque isso ajuda depois a não estar atrapalhados com o que é que eu estou a fazer, não, como é que faço isto. Como também ajuda muito conhecer ou memorizar os mistérios. Não é estritamente necessário, porque a pessoa pode ter uma pequena cábula, em qualquer devocionário estão lá os 20 mistérios, que, como sabeis, estão agrupados em quatro épocas, digamos, quatro modos, quatro aspectos da vida de Jesus. Os mistérios gozosos, que têm a ver com a infância, os mistérios luminosos foram aqueles que o Papa João Paulo II introduziu em 2003, que se referem a alguns momentos da vida pública do Senhor, os mistérios dolorosos, que têm a ver com a paixão e morte de Jesus, e depois os mistérios gloriosos, que têm a ver com a ressurreição e o que se seguiu, não é? A Ascensão, Pentecostes, etc. Bem, então, é muito bom ter os mistérios na cabeça. Eu vejo que às vezes é uma das dificuldades que têm as pessoas, é não saber exatamente, nem sequer quais são os mistérios. E claro, se não se enunciam os mistérios, a contemplação que nos convida a centrar em cada um deles torna-se difícil ou quase impossível. Ao rezar o terço, vamos dizer as coisas básicas de como é que se pode fazer do terço uma oração contemplativa. Ao rezarmos o rosário, enuncia-se o mistério, diz-se qual é, por exemplo, o primeiro mistério de todos, o primeiro mistério de gozo, a encarnação do Filho de Deus. Enuncia-se, diz-se o título, e se a pessoa quiser, é bom que seja convidada a fazer um breve silêncio para que a mente possa como concentrar-se nesse momento da vida de Jesus e trazer à nossa memória o que é que nós sabemos desse momento. Se temos um bocadinho mais tempo, podemos e até devemos ler alguma passagem do Evangelho que faça referência ao mistério e que nos ajuda, talvez através de alguma palavra ou de alguma das expressões, a focar-nos no mistério. Também há, enfim, ocasiões em que, quando há uma recitação um bocadinho mais solene, se pode fazer uma breve consideração sobre esse mistério. Quando se reza o terço em Fátima, na Capelinha de Fátima, seguem todos estes passos muito bem feitos e com muito cuidado. Eu também aconselho a seguir com outras indicações, a carta apostólica do Papa João Paulo II, a que antes me referi, e que facilitam centrar a nossa memória, a nossa imaginação em Cristo. Escreveu o Papa, que o Rosário, precisamente a partir da experiência de Maria, é uma oração marcadamente contemplativa e que sem essa dimensão, escreve o Papa João Paulo II, citando o Papa João Paulo VI, que sem essa contemplação o Rosário é um corpo sem alma e a sua recitação corre o perigo de tornar-se uma repetição mecânica de fórmulas.
e de vir a achar-se em contradição com a advertência de Nosso Senhor, que quando rezeis não sejais muito palavrosos como os gentios, etc. Aqui temos que fazer um equilíbrio, porque, por um lado, o terço é uma oração contemplativa, e é o que nos interessa falar agora. Disto não significa que, se a pessoa por alguma razão não consegue chegar à contemplação ou faz uma contemplação excessivamente breve, ele não tenha valor. Aquelas palavras de São João 23 mantêm-se, não é? O pior terço é o que não se reza. E, aliás, São Tomás de Aquino dizia que, mesmo que às vezes tenhamos distrações, não consentidas, mas temos distrações, o facto de as pessoas querer rezar o terço já faz com que algo de si esteja diante de Deus. A própria vontade de rezar o terço, não é? É algo básico, que depois tem, sobre o qual se deve acrescentar também a atenção às palavras, a atenção a quem se reza, a contemplação dos mistérios, mas o terço não é que tenha valor nulo, não é? Se a pessoa está a esforçar-se por rezar um pouco melhor. Mas existe esse risco de que, se não nos esforçamos para que seja uma oração contemplativa, possamos ficar reduzidos a uma mera fórmula um bocadinho vazia de alma. Ao rezarmos o terço, vale a pena pedir a Nosso Senhor que ganhemos a consciência de que vamos entrar na vida de Jesus e de Maria. No itinerário espiritual do Rosário, fundado na incessante contemplação, escreveu São João Paulo II, em companhia de Maria, na incessante contemplação em companhia de Maria do rosto de Cristo, este ideal exigente de configuração com Ele alcança-se através do trato, podemos dizer, amistoso. Este introduz-nos de modo natural na vida de Cristo e como que nos faz respirar os seus sentimentos. Portanto, para além de enunciarmos o mistério e de querermos respirar esse mistério da vida de Jesus e de Maria, depois temos as orações que são como que a música de fundo e que nos facilitam ter a cabeça e o coração em Jesus, nos seus mistérios. Rezamos o Pai Nosso, não é? Depois rezamos as 10 Ave-Marias. O Papa São João Paulo II dizia que as Ave-Marias ocupam o maior tempo do terço, mas que têm como uma espécie de baricentro que está ao meio da Ave Maria, que é a invocação de Jesus. Então, o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, etc. E em alguns países, eu penso que sobretudo na Alemanha, ao rezarem o terço, às vezes intercalam uma cláusula evocativa do mistério que se está a contemplar e que nos ajuda, à medida que se rezam as Ave Marias, a não perder de vista esse momento da vida de Jesus. São orações às vezes muito breves, ou assim, frases muito breves, que é para não cortar também a Ave Maria, mas que facilitam. Por exemplo, no primeiro mistério gozoso, que é o da Anunciação, podemos dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que encarnou no seio da Santíssima Virgem Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, etc. As cláusulas não estão definidas, cada um pode encontrar uma fórmula breve e que o ajude a rezar a Ave Maria com essa referência ao mistério que se está a contemplar. Isso permite mais facilmente não afastar a cabeça do mistério, ou, se afastamos, coisa que sucede com frequência, poder regressar com facilidade ao introduzirmos essa cláusula. Depois, sobre o modo de contemplar, que aqui é o quid, é a parte realmente difícil, há muitas maneiras e não há nenhuma fórmula fixa. Eu já encontrei assim, várias pistas. Uma delas, por exemplo, que eu ouvi do São José Maria, era ter uma espécie de fio condutor da contemplação desses mistérios naquele dia. Por exemplo, eu agora vou contemplar a humildade de Jesus e a humildade de Maria. E pego nos mistérios gozosos e vou tentar ver onde é que se nota essa humildade, ou a alegria
de Jesus e de Maria. Pego nos mistérios gozosos e vou contemplando essa alegria. Outras pessoas, por exemplo, nos mistérios luminosos, eu já ouvi dizer, lembram-se de contemplar os sacramentos, né? O batismo, o casamento, a penitência. O quinto é a Eucaristia. O quarto é mais difícil, porque é a transfiguração. Há quem invoque a confirmação, porque a nuvem que envolve Jesus lembra ao Espírito Santo. Há quem lhe sirva para evocar também o sacramento da ordem, está ali Jesus, o sumo sacerdote, que se vai entregar por nós, etc. O importante é encontrar algum fio condutor também. Há outros que são mais simples, por exemplo, mais simples ou mais complicados, mas que às vezes ajudam. Lembro de uma pessoa que dizia que durante uma temporada procurava perguntar-se qual é o sentimento dominante do mistério, né? Sei lá, os mistérios gloriosos, né? A pessoa vai pensando, primeiro a ressurreição de Jesus, no amor apaixonado do reencontro, no segundo, que é a ascensão do Senhor, a saudade motivada pela ascensão, e portanto já não o vemos. No terceiro, no ímpeto para queimar o mundo, que vem o Espírito Santo, quando vem o Espírito Santo sobre os apóstolos, Maria Santíssima e a primeira comunidade, etc. Não? O sentimento dominante. A ideia do fio condutor, ou de uma espécie de tema comum que facilita a contemplação, ajuda muito quando encontramos assim uma fórmula que a nós nos facilita. Poderíamos continuar, há muitos livros de devoção, de como rezar bem o terço, sobretudo nesta linha de querer estar centrados em Nosso Senhor e nos seus mistérios. O Glória ajuda-nos a exultar com a Santíssima Trindade, que foi a grande revelação que Cristo nos fez, de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Depois, consoante o país em que se está, rezam-se umas orações ou outras. O Papa João Paulo II sugeria, isso aqui pelo menos no nosso país não teve assim grande êxito até agora, ou pelo menos que eu saiba, não é? Que depois do Glória se rezasse alguma oração em que se fizesse alguma referência ao mistério. Isso é mais uma vez para reforçar a ideia da contemplação desses momentos da vida de Jesus e de Maria. Nesse ano do Santo Rosário, que foi o ano 2002-2003, a Conferência Episcopal Portuguesa editou um folheto, um pequeno livrinho sobre a contemplação, sobre o modo de rezar o terço bem, seguindo as indicações da Carta Apostólica do Papa, e que realmente é muito prático. Quem tenha um exemplar verá como isso ajuda mesmo a rezar bem o terço. Aliás, o Papa em algum momento também sugere que ao anunciar o mistério, se tivermos dentro dos olhos algum quadro, alguma imagem do mistério, isso também pode facilitar a nossa contemplação. E nesse livro aparecem 20 imagens, 20 quadros, 20 pinturas dos mistérios, isso ajuda muito. Portanto, algumas sugestões práticas. Eu diria que sugiro que durante o mês de outubro, de forma particular, nos esforcemos mais na oração diária do terço, embora realmente possamos fazê-lo durante todo o ano, e vamos até fazê-lo durante todo o ano, com esta ideia de olhar Jesus pelos olhos de Maria e também Maria pelos olhos de Jesus. E na nossa oração pessoal podemos usar como tema de reflexão os mistérios do terço. Como sabeis, na devoção aos 5 primeiros sábados, uma das propostas que Nossa Senhora fez ao sugerir essa devoção é os 15 minutos de contemplação sobre os mistérios do terço, e que eu quase que diria que é o mais difícil da vivência dessa devoção dos 5 primeiros sábados. Para Nossa Senhora quis, disse à Lúcia, que as pessoas fizessem essa contemplação durante 15 minutos, disse ela, com a intenção de fazerem a reparação ao meu Imaculado Coração. É uma oração especialmente grata a Deus, essa contemplação dos grandes momentos da vida de Jesus e de Maria. Eu também diria, como coisa prática, não deixamos de nos perguntar se esse terço que rezamos hoje teve alguma consequência, já que respirámos o ambiente da Sagrada Família, ou da Paixão, ou da Ressurreição, teve alguma influência na nossa vida, né? Sei lá, nos mistérios gloriosos, se ficarmos com mais esperança, com mais
com mais alegria até, ao recordarmos a vitória definitiva de Jesus. Também sugiro que ensaiemos de vez em quando o recurso às tais cláusulas evocativas, talvez a nível privado, a ver se nos ajudam. Eu suspeito que, como toda a gente, às vezes ajuda, outras vezes podem atrapalhar. Cada um tem que saber o que é que o ajuda mais a centrar-se em Jesus. Mas já digo, fazê-lo pelo menos de vez em quando facilita-nos muito esta contemplação. Portanto, essa é a proposta que eu vos faço, de ter em conta que o terço é uma oração que tem um marcado assente cristológico.